para a nossa segunda live de aquecimento. E você que vai assistir a essa gravação depois, que eu vou disponibilizar no YouTube. Eu sou Ana Paula Sigliano, especialista em comunicação para o trabalho, e esta é a segunda live de aquecimento para o Mapa da Comunicação no Trabalho, um curso virtual gratuito que eu vou dar de 24 a 28 de junho, e onde eu vou mostrar um caminho seguro e confiável para você resolver os problemas no trabalho, simplesmente aprendendo a se comunicar melhor. Então, para a gente aquecer os motores, né? Afinal, esse é um tema muito importante, muito relevante. Eu estou fazendo essa série de lives, assim a gente já vai entrando no modo aí, né, de discussão, de insights sobre comunicação no trabalho. E eu estou trazendo assuntos que estão sendo sugeridos pelo pessoal que já está inscrito no Mapa da Comunicação no Trabalho. Então, se você que está chegando aí agora ainda não se inscreveu e quer se inscrever, o link está disponível na bio aqui do perfil do Instagram ou na página central do canal do YouTube, e você pode fazer a sua inscrição gratuitamente e ainda chamar aí algum colega do trabalho interessado no assunto para participar também. Lembrando que o curso vai oferecer certificado de participação para quem assistir na íntegra e ainda vai rolar um sorteio surpresa por lá. E hoje a gente vai conversar sobre como ser mais assertivo na comunicação no trabalho. E aí, esse tema é importante, hein, pessoal? Essa questão de uma maior assertividade na comunicação é uma necessidade expressa pela maioria dos profissionais com quem eu converso, dos profissionais que eu atendo aí nas minhas mentorias, dos meus alunos, né? E também na pesquisa, essa mesma pesquisa de expectativas que os alunos já inscritos para o Mapa da Comunicação estão respondendo, essa pesquisa valida essa preocupação, né, com uma maior assertividade na comunicação. Poxa, Ana, como é que eu adquiro maior assertividade na forma de eu me expressar, de eu me comunicar no trabalho? Então, não podia deixar de ser o tema deste nosso segundo bate-papo de aquecimento para o mapa, essa questão da assertividade, já que ela está aí, né, pulando na cabeça dos profissionais que estão chegando aí, se inscrevendo para o Mapa da Comunicação no Trabalho. E aí eu pergunto, né, de onde será que vem essa necessidade de adquirir uma maior assertividade na comunicação? O que vocês acham, né? Olha, vem de feedbacks recebidos, né, por esses profissionais, de seus gestores e líderes. Eu conversei com vários que dizem, poxa, meu chefe está apontando aí a necessidade de eu ser mais assertivo. Vem também da percepção, né, a percepção que o próprio profissional sente ali, de que as pessoas não compreendem a sua fala, não conseguem entender ali, e por conta disso ele acaba não se sentindo ouvido e considerado, né? Então isso faz com que ele queira, né, com que ele vá buscar mais assertividade na sua comunicação. Vem também da sensação de, ao terminar de falar, de que aquilo que foi dito não ficou muito claro. Puxa vida, eu acho que eu poderia ter dito isso melhor, as pessoas estavam ali, né, com uma cara de paisagem enquanto eu falava, com uma cara de dúvida enquanto eu me colocava. Então, esse profissional percebe por conta própria que há essa necessidade de desenvolver aí uma assertividade maior na sua fala. E vem ainda da comparação, né, gente? Ser humano, né, tá sempre se comparando aos seus semelhantes ou diferentes, e aí nessa comparação, muitas vezes, você pode perceber, puxa, realmente, né, fulano fala tão bem, ou se coloca de uma maneira tão assertiva, eu percebo que quando ele se coloca, as pessoas ao redor se mobilizam e a minha fala não tem esse mesmo impacto. Então, eu acho que eu preciso desenvolver a assertividade na minha comunicação. Então, esses são aí os meus palpites, né, mas já validados, de onde vem
a necessidade que muitos profissionais me trazem de desenvolver mais assertividade na sua comunicação. E por que é importante ser assertivo, né? Então, esses profissionais identificam essa necessidade e reconhecem a importância de desenvolver assertividade na comunicação. Por quê? Por que essa assertividade é tão importante, né? Porque ela traz um ganho de produtividade pessoal, né? Então, aquele profissional que percebe que precisa ser mais assertivo, ele entende que se ele for mais assertivo, ele vai, consequentemente, ser mais produtivo. Mas uma produtividade também para a equipe, né? Então, se ele está ali numa posição de gestão, de liderança, ou ainda, né, trabalhando numa força-tarefa ali, trabalhando em equipe, se ele for mais assertivo na sua comunicação com a equipe também vai ganhar produtividade, porque o entendimento da comunicação vai ser maior, vai ser mais rápido, né? Vai acontecer em menos tempo, a clareza vai ser maior, então isso vai trazer, claro, produtividade pessoal e para a equipe. Que mais, né? Que outra vantagem ou que outro benefício tem na comunicação assertiva? A comunicação assertiva, pessoal, ela traz uma clareza de papéis e de responsabilidades ali, né? Entre membros de uma equipe, entre colegas de trabalho que atuam ali numa mesma frente, vai haver uma clareza maior, né, de papéis e responsabilidades. Em outras palavras, o que é isso, né, papéis e responsabilidades? Quem deve fazer o quê, né, como, por quê e para quando. Então, se a comunicação deixa isso claro, ela está sendo assertiva, certo? O que mais, pessoal? Então, esses são alguns dos benefícios que eu estou trazendo aqui, que eu estou colocando, que nós vamos adquirir, né, ao tornarmos a nossa comunicação mais assertiva, mas podem ter ainda muitos outros, né? E aí, talvez você esteja falando, ok, Ana, entendi, né? Entendi por que ser mais assertivo, realmente eu reconheço a minha necessidade em função de um feedback que eu recebi, ou da minha comparação com outras pessoas ali no trabalho, ou porque realmente eu sinto que as pessoas não me compreendem, não dão importância ao que eu falo, eu não me sinto ouvido. Então, disso tudo vem aí a necessidade que eu reconheço ter de ser mais assertivo, né? Mas como é que eu consigo isso, Ana? Né? Talvez esteja passando aí pela cabeça de alguns de vocês. Como é que eu consigo ser mais assertivo? Aliás, né, muito cá para nós, muito cá entre nós, o que significa exatamente, né, ser mais assertivo, essa coisa de assertividade? Então, papo reto aqui entre nós, né? Começa aí a confusão, na minha opinião. Porque não tem muita clareza quanto a esse termo, né? A esse conceito de assertividade na comunicação. Olha só, se você procurar e for pesquisar aí conceitos e significados para a palavra assertividade ou comunicação assertiva, você vai encontrar uma definição que mistura, veja só quanta coisa, clareza com objetividade, com ausência de rodeios ao falar, então aquela pessoa que fala direto e reto, e com ausência de ansiedade ao expor preferências e opiniões, sem contudo ser hostil com quem se fala. Vou repetir, porque é complexo, né? Então, a síntese do conceito de assertividade na comunicação traz isso, uma necessidade de você ser claro, objetivo, de você não ter rodeios para falar e, ao mesmo tempo, não manifestar nenhum tipo de ansiedade, né, ao expor as suas preferências, as suas opiniões, sem, contudo, ser hostil, né, demonstrar alguma hostilidade com quem você fala por pensar diferente, por pensar de maneira oposta ou antagônica à sua. Gente, que coisa complexa, não é mesmo? Então, como é que eu quero ser, eu reconheço aí a necessidade de ser assertivo, mas como é que eu vou desenvolver a assertividade se o próprio conceito é complexo, né?
Olha, gente, cá para nós, né, novamente, muito cá entre nós. E ainda tem gente que esquece essa última parte aí que eu falei, né? A de, sem contudo, ser hostil com quem se fala. E acaba fazendo aí, errando a mão na assertividade e confundindo com a agressividade. Quem nunca viu, né? Fulano é muito assertivo, mas é agressivo também. Por quê? Porque erra a mão aí, né, na dose de assertividade e esquece esse componente importante, que é o de você se posicionar com clareza, com firmeza, sem se mostrar hostil a uma opinião antagônica. Muita gente não sabe dessa parte do conceito aí. Então a coisa fica tensa, né? E é comum a gente encontrar essa confusão de assertividade com agressividade. Então, pessoal, eu vou falar para vocês como é que eu prefiro, como é que eu faço a minha tradução pessoal, vou compartilhar com vocês a minha tradução pessoal para esse conceito de comunicação assertiva, tá bom? E aí, vocês fiquem à vontade, né, para concordar, para achar que é por aí ou não, mas vale a pena refletir, não é mesmo? Já que comunicação sempre envolve, né, como eu sempre gosto de repetir e frisar, a troca entre duas partes, né, caso contrário, se é só a nossa habilidade de falar, estamos falando da nossa falativa, né, da nossa habilidade de expressar, da nossa expressão. Agora, a comunicação, né, envolve a troca entre duas partes. Então, já que comunicação sempre envolve a troca entre duas partes, eu, né, Ana, prefiro pensar que a comunicação assertiva é aquela que acerta o alvo. E quem é o alvo da minha comunicação? Lembrando, né, da troca. É a pessoa com quem eu estou conversando. Então, uma comunicação assertiva, né, na minha tradução, na minha livre tradução aqui, é essa habilidade de você usar a sua comunicação para acertar o alvo. O alvo é o quê? É a compreensão da pessoa com quem você fala. Então, se você, ao se expressar, né, fez com que o outro compreendesse corretamente, né, o que você pretende dizer, o que você pretende expressar, então a sua comunicação foi assertiva, certo? E aí, eu vou dar alguns exemplos para a gente avaliar se a comunicação aqui foi assertiva ou não, dentro desse conceito que eu estou trazendo para vocês, né? Olha só, muitas informações, então se eu vou falar com alguém e eu recheio de informações e detalhes, só que essa pessoa é alguém que tem um grande senso de urgência e praticidade, né? Então a urgência e a praticidade são ativos e operantes nesse indivíduo. E aí eu chego para trazer uma notícia para esse indivíduo com muitas informações e detalhes. Eu estou sendo assertivo com essa pessoa? Não, porque uma pessoa que tem aí esse senso de urgência e praticidade ativados, né, ela precisa de poucas informações. Muitas informações e detalhes confundem essa pessoa. Então, não é uma comunicação assertiva com essa pessoa. Olha outro exemplo. Se eu trago, né, apenas argumentos lógicos, explicações lógicas e racionais, numa conversa com uma pessoa que é mais voltada ali para pessoas e relações, né, é alguém que tem essa veia de cultivar as relações, cultivar os diálogos, e aí eu venho para uma conversa com ela com um monte de argumentos lógicos e racionais. Eu estou sendo assertiva na minha comunicação com essa pessoa? Não estou sendo assertiva com esse indivíduo, né? Que é uma pessoa que gosta de ouvir opiniões, sentimentos, sensações, intuições. Eu não posso trazer só argumentos lógicos na fala com esse indivíduo, eu não estarei sendo assertiva com esse indivíduo. E mais um exemplo, né? Se eu foco em resultados individuais, certo? Com uma pessoa que é voltada, é orientada para o trabalho em equipe, para a cooperação,
né? E eu chego para falar com ela, olha, fulano, né, seus objetivos são esses, você tem que trabalhar assim, faça o seu plano de trabalho dessa maneira, e dane-se os outros, e não importa a sua colaboração para os demais, é você, e você quem tem que entregar esse resultado, é nisso que eu estou interessada. Eu estarei sendo assertivo ou assertiva com esse indivíduo? Mais uma vez, eu não estarei sendo assertiva com um indivíduo que é voltado para trabalho em equipe, para cooperação, se eu colocar no meu diálogo com essa pessoa apenas elementos, né, que medem resultados individuais. Agora, olha só que interessante, né? Por quê? Por que eu não estarei sendo assertivo se eu não adequar, né, a minha comunicação, a minha fala, a esses aspectos, a essas características desses indivíduos com quem eu estou conversando? Porque eu não estarei utilizando, na minha fala, os gatilhos, eu gosto de chamar de gatilhos de motivação e afastamento. E todo mundo tem o seu, né? Gatilhos, o seu conjunto de gatilhos de motivação. Então, são aqueles elementos que te motivam naturalmente. E os gatilhos de afastamento são os outros elementos que te afastam, te desconectam, te desmotivam facilmente. Então, olha que interessante, né? Se você não utiliza os gatilhos de motivação e, muito pelo contrário, você utiliza gatilhos de afastamento na sua comunicação com o indivíduo, você não está sendo assertivo na sua fala com essa pessoa. Faz sentido, pessoal? Estão acompanhando aí, né? E olha só, né? Lembrando então daquele conceito original que eu trouxe sobre assertividade, onde você procura falar, né, de forma clara, concisa, objetiva, e ainda expressar sem ansiedade os seus pontos de vista, suas preferências, seus sentimentos, sem contudo ser hostil, né? Para não provocar uma reação adversa no outro. Se eu não utilizo os gatilhos de motivação e, ao contrário, utilizo os gatilhos de afastamento na minha conversa com o indivíduo, ou seja, eu aperto aqueles aspectos que irritam a pessoa, com os quais ela não se conecta, uma linguagem que não faz muito sentido para ela, eu posso sim estar sendo hostil. E aí eu deixo de ser assertivo. Então, pessoal, né, a gente precisa, para então a gente saber quais são os gatilhos de motivação e os gatilhos de afastamento de alguém, para a gente poder conversar com essa pessoa, né, escolher as palavras mais adequadas, as palavras que vão provocar nessa pessoa uma reação favorável ao que a gente está dizendo, ao que eu estou dizendo. Eu preciso entender um pouco mais sobre, né, esses gatilhos de motivação e de afastamento das pessoas, e de cada um, e saber reconhecer em cada indivíduo esses gatilhos, porque isso vai ser, né, vantajoso, vai ser uma informação estratégica aí, que vai me ajudar muito na escolha das palavras, do momento para conversar com cada indivíduo, né, da situação, que tipo de argumento eu vou utilizar, se eu tiver desejando despertar nessa pessoa alguma reação favorável, né? Então, sei lá, um líder, ele vai dar um feedback, ou ele vai passar uma tarefa, né, para um colaborador. Se ele souber, se ele utilizar na sua fala esses elementos, né, esses gatilhos de motivação e evitar os gatilhos de afastamento, ele vai provocar no liderado dele ali com quem ele está conversando uma reação favorável. Que reação favorável? Que aquele liderado se sinta motivado para fazer uma tarefa, que ele produza mais, que ele faça em menos tempo, né? Que ele se concentre e entregue e finalize um trabalho importante que está atrasado ou que precisa ser concluído com urgência. Faz sentido, pessoal? Então, olha só que interessante, eu quero até trazer para vocês, né, um pequeno relato aí da minha própria experiência sobre quando eu comecei a aprender sobre esses gatilhos de motivação e afastamento das pessoas, né. Eu trabalhava no passado, trabalhei por muitos anos como líder de vendas, né, no setor de cosméticos, e eu tinha
como meta, como parte, né, da minha função, recrutar pessoas para virem trabalhar na força de vendas da empresa que eu trabalhava, né? E eu tinha, e parecia ser uma tarefa fácil, né? Parecia ser assim uma oferta de emprego, mas não era bem assim. Eu precisava convidar pessoas a empreenderem nesse setor de cosméticos, né? E o empreendedorismo é muito interessante, mas tem uma série de desafios, nem todo mundo se identifica com essa atividade, tem gente que prefere, né, se manter ali no emprego formal, CLT, né, largar essa vida para empreender. A gente sabe que não é uma tarefa para todo mundo, né, que todo mundo se sente interessado a te ouvir a respeito. Enfim, eu trabalhava lá nessa empresa e eu tinha como meta também recrutar pessoas para virem trabalhar na força de vendas da empresa. E embora eu sempre tenha tido muita facilidade de conversar com as pessoas, eu percebi naquela época que a minha fala não era muito assertiva. Por quê, né? Porque às vezes eu falava demais, eu dava muita informação sobre a oportunidade de empreender com cosméticos, como vai ser o trabalho e tudo mais, e eu me detalhava toda ali e eu perdia a atenção da pessoa no meio da minha fala. Então, eu deixava de ser assertiva. Por mais que eu estivesse dando informações super corretas e detalhadas, eu deixava de ser assertiva com um determinado perfil de pessoas. Por outro lado, muitas vezes, eu utilizava argumentos que não eram convincentes para aquela pessoa, né? Então, eu procurava ser mais direta e objetiva, não entrar em tantos detalhes, mas o tipo de argumento que eu escolhia para colocar para aquela pessoa não a convencia. Então, eu não era assertiva ali na minha comunicação. Era uma comunicação que, além de assertiva, precisava ser persuasiva. E o tipo de argumento que eu utilizava ali não persuadia, portanto, não era assertivo, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre tudo isso, né, há muito tempo atrás, entender que cada pessoa tem o seu conjunto de gatilhos ali de motivação, de afastamento, que se eu soubesse identificar na pessoa com quem eu estava conversando ali, quais eram os gatilhos de motivação daquela pessoa, e eu usasse as palavras certas, né, para despertar o interesse, a atenção daquela pessoa, eu conseguia ser muito mais assertiva. E aí eu comecei, então, a ajustar, né, a minha argumentação, as minhas conversas, para cada indivíduo, com cada pessoa para quem eu estava apresentando ali a oportunidade de vir trabalhar ali na nossa empresa. E aí os meus resultados mudaram. Então, não tinha uma conversa igual à outra. Não tem como ter uma conversa igual à outra, né? Porque se eu quero ser assertiva, eu tenho que contemplar a pessoa diante de mim e seus gatilhos de motivação e afastamento, para então eu ajustar a minha fala de modo que gere o resultado que eu espero que aquela pessoa apresente. Certo, turma? Então, olha, se estiver fazendo sentido para você e você quiser começar a observar, né? Puxa, Ana, interessante isso, eu quero aprender a observar as pessoas para tentar identificar os gatilhos. Então, eu vou dar a dica de você começar a observar esses aspectos que a gente falou aqui hoje. Eu vou repetir, né? Então, você pode observar se uma pessoa tem senso de urgência e praticidade, ativos, né? Pessoa que ela é muito, sabe, ligada no 220, tudo é para ontem, ela é muito prática e objetiva, toma decisões muito rápido, né, não tem firula, não tem, vou pensar. Então você tem que levar isso em conta quando você quiser que ela decida algo a seu favor, né, ou que ela faça algo a partir de alguma orientação que você vai dar. Use os argumentos, use esse tipo de gatilho. Olha, fulano, eu quero que você faça isso, porque se você fizer isso, você vai ser o primeiro a entregar os resultados, você vai se destacar, e olha, vai pelo caminho ABC, não precisa enrolar muito mais, nem vou te fornecer maiores detalhes, porque se você seguir aqui o caminho ABC, você chega lá primeiro.
Então, esse é o tipo de estímulo, né, de motivação que uma pessoa que tem esse gatilho de urgência e praticidade se conecta. Então, utilize isso a seu favor, para você obter o tipo de resposta dessa pessoa, né? Ó, outra sugestão aqui, sim. Você está conversando com uma pessoa, né, que é mais voltada, você percebe que ela é mais voltada para as relações com os outros, né? Então é alguém que cultiva as amizades, que pergunta, que fala bom dia, boa tarde, como é que você está, que está sempre preocupado com as pessoas ali na equipe, se todo mundo está bem, né? Então isso é motivação para essa pessoa, ver que todos estão bem, ou contribuir para o bem-estar de todos. Então utilize isso como gatilho de motivação, quando você quiser obter, né, a motivação, então, uma resposta favorável dessa pessoa na sua equipe. E aí? E ainda, ó, para terminar ali os 3 exemplos que eu dei, né? Se é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, você já percebeu que ela desempenha melhor ali, né? Que ela vai melhor trabalhando em equipe, e você quer ser mais assertivo na comunicação com ela, favoreça, favoreça as oportunidades, dê oportunidades a ela de trabalhar em equipe, de colocá-la nesse ambiente de equipe, ou de mostrar para ela que o que ela vai fazer agora, embora seja um trabalho individual, vai contribuir para o resultado da equipe. É isso que a motiva, é isso que faz com que ela fique mais ali engajada, mais participativa. Então, se você usar esses elementos na sua comunicação com ela, você vai ser mais assertivo. Em resumo, né, se você aperta o gatilho de motivação na comunicação com alguém, toda vez que você precisar obter dessa pessoa uma resposta, uma ação favorável ao que você está dizendo, você estará sendo assertivo. Certo, turma? Mas é claro que existem vários gatilhos de motivação e de afastamento, né? Cada um de nós tem aí a sua coleção particular, né, de gatilhos de motivação e afastamento. É interessante, antes de saber os gatilhos das pessoas com quem você trabalha, você conhecer os seus próprios, né, os seus gatilhos de motivação e afastamento. O que te motiva, o que faz você correr uma milha extra, faz você trabalhar mais animado, se sentir menos cansado, se sentir mais interessado, mais entusiasmado. Em contrapartida, o que te afasta, né? O que quando é dito te causa aquela sensação de afastamento, de desconexão. É legal saber, refletir sobre isso, porque você vai perceber que quando as pessoas que interagem com você falam e ativando o seu próprio gatilho de motivação, você responde favoravelmente. Quando as pessoas interagem com você e sem querer, porque ninguém aperta gatilho de afastamento conscientemente, né? Então, se as pessoas falam com você e sem querer apertam um gatilho de afastamento, você rapidamente se desconecta. É interessante fazer essa autoanálise, porque isso vai permitir que você entenda também como os demais funcionam. Para que então, num segundo momento, você possa começar a identificar quais são os gatilhos das pessoas ali, as pessoas-chave com quem você trabalha no dia a dia, com quem você está presente ali no departamento, no setor, né? Porque isso vai favorecer muito a sua interação e a sua assertividade na comunicação. Certo, turma? Então, olha só, com esse aquecimento aí sobre a assertividade, a gente fecha essa nossa segunda live, né? Da série de 10, a gente vai fazer uma maratona aí, hein? Uma série de 10 lives para aquecer os temas aí sobre comunicação no trabalho, né? Tudo isso como preparativo para o nosso mapa da comunicação no trabalho, que é o curso online gratuito, que vai acontecer de 24 a 28 de junho, onde eu vou mostrar um caminho seguro e confiável para você resolver qualquer tipo de problema aí no trabalho, simplesmente aprendendo a se comunicar melhor. Se você não está inscrito ainda, o link está disponível na bio do perfil do Instagram, ou se você está assistindo essa gravação futuramente, no canal do YouTube também vai estar disponível, e lá você pode fazer a sua inscrição para participar do mapa da comunicação gratuitamente. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver.
O Átila mandou uma pergunta: como fechado um apoio sem ser agressivo, né? Estou entendendo que você perguntou, né, como conseguir o apoio das pessoas sem ser agressivo, né, Átila? Utilizando, conhecendo os gatilhos de motivação de cada pessoa, né? Porque aquilo que te motiva, aquilo que é um gatilho de motivação para você, não necessariamente é para os demais. E aí, se você aprender a observar as pessoas para entender como cada indivíduo se motiva, você vai pegar ali, né, a meta ou o objetivo que você tem, né, para cumprir com a equipe, para o qual você precisa do apoio das pessoas, e aí você vai traduzir para a linguagem de cada um, né? Então, se eu quero o apoio de uma pessoa que é muito colaborativa, né, que gosta de trabalhar em equipe, de ajudar os demais, então eu vou falar para ela, olha, eu preciso da sua ajuda, né, para a gente cumprir essa meta, esse objetivo, e se você me ajudar, você vai estar ajudando o grupo, né, e você vai se destacar por isso. Então, é uma pessoa que ela é motivada por esse tipo de palavra, você usa essa palavra com ela. Agora, uma outra pessoa que é motivada por, sabe, senso de urgência, chega lá primeiro, você vai falar, eu preciso da sua ajuda, porque eu sei que você vai chegar nesse resultado antes de todo mundo, e agora eu preciso de velocidade, e velocidade é com você, eu sei. Percebe, Átila? Então você vai observar as pessoas para identificar os gatilhos de motivação e aí você vai traduzir aquilo que você tem para falar na linguagem que conecta melhor com cada um, certo? O Carlos também falou, que bom, Carlos, que bom que fez sentido aí para você, fico feliz. Maravilha, pessoal, agradeço aí quem participou, quem ficou até o final. A live vai ficar gravada, se você não conseguiu assistir tudo, você pode ficar depois acompanhar, né, recapitular, e também vai ficar disponível lá no YouTube. Lembrando que amanhã tem mais, tá bom? Então essa semana a gente tem live na quarta, na quinta, e a gente vai ter 10 lives aí até a gente chegar no nosso mapa da comunicação. Gratidão, uma noite de descanso para todos vocês e até amanhã que tem mais.